Se você tem mais de 50 anos e está assistindo esse vídeo agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te contar, porque esse conteúdo foi feito para quem acorda de manhã e já sente aquela rigidez no corpo, antes mesmo de sair da cama, para quem convive há anos com a pressão alta, com o açúcar no sangue fora do controle, com o colesterol que teima em não ceder, para quem toma uma lista de remédios todo dia e ainda assim sente que o corpo está pedindo mais alguma coisa. Existe uma planta que pesquisadores de organizações como a FAO e a OMS, que documentaram o valor nutricional em publicações oficiais, e centros de pesquisa da Índia e da África vêm estudando há décadas, e que pode ser uma aliada poderosa dentro de um estilo de vida saudável para exatamente esse perfil de pessoa. Ela se chama moringa. Nesse vídeo, eu vou te explicar como a moringa age no corpo de quem tem mais de 50 anos, porque ela é especialmente interessante para quem convive com pressão alta, diabetes e colesterol elevado, e quais são os 5 benefícios mais relevantes para esse público que a ciência já consegue apontar com mais solidez. Tudo com base em estudos reais, sem promessa de cura, sem milagre, porque o seu tempo é precioso demais para você perder com informação de má qualidade. A Moringa oleifera é uma árvore nativa do sul da Ásia, cultivada há séculos no Brasil também, especialmente no Nordeste, onde é conhecida popularmente como lírio branco ou acácia branca. Ela é considerada pela comunidade científica uma das plantas com maior concentração de nutrientes já catalogadas. Uma revisão publicada na revista Nutrients em 2024 confirmou que as folhas secas da moringa contêm cerca de 25% de proteína vegetal completa, com todos os 9 aminoácidos essenciais, 24% de fibras, ferro, cálcio, potássio, vitamina K, vitamina E e vitamina A. Mas o que realmente chama a atenção dos pesquisadores é o seu índice antioxidante ORAC de 157 mil, 6 vezes maior do que o dos blueberries, as frutas azuis tão famosas por esse poder. E antioxidantes, para quem tem mais de 50 anos, não são luxo, são necessidade. Porque é o excesso de radicais livres, essas moléculas instáveis que o próprio organismo produz com o envelhecimento, que acelera a deterioração dos vasos sanguíneos, das articulações, da pele e dos órgãos internos. Mas antes de eu te mostrar os 5 benefícios, me faz um favor. Se você está aqui porque está buscando informação de verdade sobre saúde, sobre envelhecimento com qualidade, sobre o que a ciência tem a dizer sobre o corpo depois dos 50, então esse canal foi feito para você. Clica no botão de inscrição agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo, fundamentado, sem enrolação, pensado para quem quer entender o próprio corpo e não apenas obedecer receita. Então vamos ao que importa. Os 5 benefícios da moringa mais relevantes para quem tem mais de 50 anos e convive com pressão, diabetes e colesterol. Benefício número 1. O efeito da moringa nos vasos sanguíneos e na pressão arterial. E eu preciso te explicar como isso funciona no corpo, porque entender o mecanismo muda tudo. Com o envelhecimento, as artérias perdem elasticidade, num processo chamado arteriosclerose. As paredes dos vasos ficam mais rígidas, mais espessas, e o coração precisa trabalhar mais forte para empurrar o sangue por elas. O resultado é a pressão alta. 2 compostos encontrados nas folhas de moringa têm chamado a atenção dos pesquisadores nesse contexto: o isotiocianato e o niacinamide. Estudos sugerem que esses compostos atuam inibindo a calcificação das artérias, ou seja, o processo pelo qual o cálcio se deposita nas paredes dos vasos e as torna mais rígidas. Um ensaio clínico citado em revisões recentes observou redução na pressão sistólica de até 9 milímetros de mercúrio em pacientes com diabetes tipo 2 que consumiram folhas de moringa por apenas 14 dias. É um resultado preliminar, mas que aponta para um mecanismo de ação real. Além disso, a moringa é rica em potássio, mineral que ajuda a equilibrar o sódio no organismo, e o excesso de sódio é um dos principais fatores que mantém a pressão elevada. Médicos recomendam que pessoas com hipertensão sempre combinem qualquer suplemento com o tratamento convencional prescrito e discutam com seu médico antes de iniciar qualquer mudança. Mas entender que a moringa age na raiz do problema, nos vasos e na inflamação que os degrada, ajuda a compreender por que o interesse científico nessa planta cresceu tanto nos últimos anos. Benefício número 2.
a moringa e o controle do açúcar no sangue em pessoas acima dos 50. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, o que está acontecendo no corpo é o seguinte: as células param de responder bem à insulina, que é o hormônio que abre a porta para a glicose entrar. O açúcar fica acumulado no sangue em vez de ser usado como energia. E esse açúcar elevado, ao longo do tempo, corrói os vasos sanguíneos, os rins, os olhos, os nervos. É uma destruição silenciosa e progressiva. Pesquisas sugerem que os compostos bioativos da moringa, especialmente os isotiocianatos e os polifenóis presentes nas folhas, têm propriedades que podem ajudar a reduzir o estresse oxidativo nas células, que é exatamente o que compromete a sensibilidade à insulina. Uma revisão publicada no Science Direct em 2025 analisou estudos de quase 2 décadas e concluiu que a moringa atua em pelo menos 3 mecanismos relacionados ao controle glicêmico: redução da inflamação celular, melhora da resposta insulínica e diminuição da absorção de glicose no intestino. É importante dizer com toda a clareza que os estudos clínicos em humanos ainda são limitados e têm resultados variados. A moringa não substitui a medicação para diabetes e não deve ser usada como tratamento isolado. Mas como parte de um estilo de vida que inclui alimentação equilibrada, movimento e acompanhamento médico, ela pode ser uma aliada interessante. Consulte sempre o seu médico antes de qualquer mudança. Benefício número 4. A moringa e a proteção dos órgãos que mais sofrem depois dos 50: fígado e rins. Esse benefício é pouco falado, mas é um dos mais importantes para quem convive com diabetes e pressão alta. Sabe por quê? Porque essas duas condições, quando mal controladas por anos, causam danos progressivos ao fígado e aos rins. O fígado acumula gordura, processo chamado de esteatose hepática não alcoólica. Os rins perdem eficiência na filtragem do sangue. E esses danos são silenciosos, aparecem nos exames só quando já estão avançados. Pesquisas indicam que os antioxidantes presentes na moringa, em especial a quercetina e o caempferol, que são flavonoides com ação anti-inflamatória potente, podem contribuir para reduzir o estresse oxidativo nas células hepáticas e renais, favorecendo a capacidade de regeneração desses órgãos. Estudos publicados no Frontiers in Pharmacology apontam que extratos de folha de moringa foram associados à redução de marcadores de lesão hepática em modelos experimentais. Os dados em humanos ainda são preliminares, mas a lógica bioquímica é sólida. Reduzir inflamação e estresse oxidativo nos tecidos é uma estratégia comprovada de proteção orgânica, e a moringa oferece exatamente isso. Benefício número 5. A moringa e a energia, os ossos e a qualidade de vida no dia a dia de quem tem mais de 50. Esse último benefício é, na verdade, um conjunto de efeitos que, juntos, mudam a percepção que a pessoa tem do próprio corpo. O primeiro é o combate à fadiga. A moringa oferece cerca de 30% do ferro diário recomendado numa única porção de 10 gramas. E ferro, para quem tem mais de 50, é fundamental. Com o envelhecimento, a absorção de ferro pelo intestino diminui. Com a inflamação crônica, o ferro fica sequestrado nas células e não circula direito. O resultado é aquele cansaço que não passa com descanso, aquela sensação de pesadez que atrapalha tudo. A vitamina A, presente na moringa, por sua vez, potencializa a absorção e o aproveitamento do ferro pelo organismo, criando uma sinergia natural que o suplemento de ferro isolado não oferece. O segundo ponto dentro desse benefício é a saúde óssea. Depois dos 50, especialmente nas mulheres após a menopausa, a densidade óssea cai de forma acelerada. A moringa é uma fonte expressiva de vitamina K, cálcio e proteína de alta qualidade, 3 nutrientes diretamente envolvidos na manutenção e na remineralização dos ossos. Uma revisão publicada no PubMed em 2025, que analisou 11 estudos pré-clínicos, encontrou associações positivas entre o uso de extratos de moringa e marcadores de saúde óssea. E o terceiro ponto é a saúde da pele, que para muita gente com mais de 50 é uma questão de autoestima e identidade. A moringa oferece vitamina A, vitamina E e um perfil antioxidante que combate os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele, pela perda de colágeno, pelo ressecamento e pelo aparecimento de manchas. Não é promessa de rejuvenescimento,
É nutrição celular, de dentro para fora, que a ciência já consegue associar a uma pele mais saudável e resistente. Agora vamos ao que muita gente quer saber. Como usar a moringa? Especialmente se você tem mais de 50 anos e já toma remédio para pressão, diabetes ou colesterol. A forma mais acessível é o pó das folhas secas. A dose usada nos estudos clínicos varia entre 5 e 20 gramas por dia. Para começar, especialmente se você está em tratamento medicamentoso, o ideal é começar com uma colher de chá rasa, algo em torno de 3 a 5 gramas, e observar como seu corpo responde por pelo menos 2 semanas antes de aumentar. O melhor horário, com base na prática clínica e nos estudos disponíveis, é pela manhã, em jejum ou junto ao café da manhã. O organismo está mais receptivo à absorção de nutrientes nesse período, e o ferro presente na moringa é melhor absorvido longe das principais refeições e em combinação com vitamina C. Uma dica prática e deliciosa: misture uma colher de chá de pó de moringa num copo de suco de laranja ou de acerola natural. A vitamina C dessas frutas potencializa a absorção do ferro de forma significativa. Isso é especialmente importante para quem tem anemia ou sente fadiga crônica. Se você pratica algum tipo de movimento físico, mesmo que seja uma caminhada leve, outra opção interessante é consumir a moringa cerca de 30 minutos antes do exercício. Os aminoácidos presentes nela contribuem para a manutenção da massa muscular, que depois dos 50 tem uma tendência natural de redução chamada sarcopenia. Preservar músculo é preservar equilíbrio, mobilidade, independência e metabolismo ativo. No almoço, você também pode polvilhar uma colher de chá de pó de moringa sobre saladas, sopas, feijão ou qualquer prato quente no final do cozimento. O pó resiste bem ao calor moderado e praticamente não altera o sabor do prato. Essa é uma forma simples de incorporar a moringa na rotina sem precisar de suplementos caros ou preparações complicadas. O que não se recomenda é o consumo próximo ao horário de dormir. O ferro pode ser levemente estimulante em algumas pessoas sensíveis e pode interferir na qualidade do sono. E antes de finalizar, eu preciso te dizer algo muito importante sobre segurança. A moringa, em quantidades alimentares normais, é considerada segura para a maioria dos adultos. Mas se você tem pressão alta, diabetes ou colesterol e já toma medicação, existe um ponto fundamental a considerar. A moringa pode potencializar os efeitos de alguns medicamentos. Se você usa hipoglicemiantes orais ou insulina, o efeito combinado pode baixar demais o açúcar no sangue. Se usa antihipertensivos, a pressão pode cair mais do que o esperado. Por isso, consulte o seu médico antes de iniciar o uso regular, especialmente se você já está em tratamento medicamentoso. Isso não é um alerta para te assustar. É uma orientação para você usar essa ferramenta com segurança e inteligência. A moringa não é milagre, ela é ciência. É uma planta extraordinariamente rica em compostos que pesquisas sugerem ter efeitos reais sobre inflamação, estresse oxidativo, metabolismo da glicose, saúde cardiovascular e proteção orgânica. Para quem tem mais de 50 anos e convive com pressão, diabetes e colesterol, ela oferece uma combinação de nutrientes e compostos bioativos que dificilmente se encontra em um único alimento. Mas ela funciona melhor quando está dentro de um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, movimento regular, sono de qualidade e acompanhamento médico de verdade. E olha, antes de te deixar ir, eu quero te pedir uma coisa do coração. Se esse vídeo foi útil para você, se você se reconheceu em algum momento enquanto eu estava falando, compartilha com alguém que você ama que está passando pelo mesmo. Aquela amiga que reclama da pressão toda semana. Aquele irmão que descobriu o diabetes recentemente. Aquela vizinha que vive cansada e não sabe por quê. Você pode estar entregando a essa pessoa uma informação que vai mudar alguma coisa na vida dela. E isso tem um valor que vai muito além de qualquer vídeo. Nos comentários aqui embaixo, me conta. Você já conhecia a moringa? Já usou de alguma forma? Como foi a experiência? Tem pressão, diabetes ou colesterol e gostaria de saber mais sobre como incluir a moringa com segurança na sua rotina? Escreve para mim, eu leio todos os comentários. Essa comunidade existe porque vocês existem, porque vocês buscam, porque vocês não se conformam em apenas envelhecer. Vocês querem envelhecer bem, com energia, com disposição, com autonomia.
E é exatamente esse caminho que a gente trilha aqui juntos toda semana. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.